Bom, essa aula tem exercícios mais complicados, tá? Mas é o mesmo esqueminha, tem a receita de bolo e são duas coisas que eu vou falar: a negação de afirmação condicional e a conclusão. Então, são duas coisas, dois tipos de exercícios, e eu agrupei para não complicar, tá? Então, primeiro a gente vai falar de um, depois do outro. Mas é tudo sobre afirmação condicional. É que ora você tem que negar, o exercício pede, ora você tem que concluir, dizer de outra maneira, né? Aí depende do enunciado, tá? Aí tem receita de bolo também para as duas coisas. Então, vamos começar a fazer. Então tem para negação, tem a receita de bolo, tem a conclusão e a receita de bolo também. Vamos na prática, né? Ó, essa é a questão clássica. Se você souber essa questão, você vai saber fazer todas as questões. Tá? Então, essa é como se fosse a master, o modelo. Então, olha, se x vai à festa, então y não vai. Tá? Imagina que você tem lá aquela pessoa que você não gosta, né? Não vai com a fuça dela. E se ela vai na festa, então você não vai. Certo? É um fato. Então, o que aconteceu? Vamos falar de outra forma. Se y vai à festa, então x não vai. Então, o que acontece? Você estava dependendo, seu y, você estava dependendo dela para ir. Ah, se ela for na festa, eu não vou. Aí o que aconteceu? Você acabou indo, você foi para a festa. Que conclusão que a gente tira? Que o x não foi. Tá? Então, repetindo. Se x vai à festa, y não vai. Então, imagina assim, pessoa que você não gosta vai à festa e você não vai encarar ela lá. Beleza. O que aconteceu? Você foi na festa. Então, ela não foi. Você ficou sabendo e ela não vai. Então, você foi. Ok? Então, se você for usar aí a regrinha, colocar a segunda sentença na frente invertendo, ó, x não vai. Inverti. Desculpa, y não vai. Inverti. Y vai. Colocar a primeira no final invertendo. X vai à festa? X não foi para a festa. Então, procure entender isso, tanto na regra, como enfiar isso na cabeça, né? Nesse exemplo aí do inimigo. Você estava dependendo dela, se ela fosse à festa, você não iria. Você foi na festa. Então, ela não foi. Correto? Vamos lá. Aqui é a negação. Então, eu vou colocar uma negação também. Depois a gente vai agrupar os exercícios. A negação de se Ana viajar, Paulo vai viajar. Qual que é a receita da negação? Mantenha a primeira sentença na frente e realize a negação só da segunda. Então, vamos lá. Geralmente, a gente usa o gerúndio, né? Então, se Ana viajar, o Paulo também vai. O que aconteceu? Eu quero negar isso. Então, tem que saber o que eu quero. Quero negar. Ana está viajando. E aí? Aí o Paulo não vai viajar. Mas como assim? Não, é conclusão. Eu estou negando. Nega uma coisa. Ó, se a Ana viaja, o Paulo também vai. Mas eu vou negar isso. Não vou mudar isso. Então, se a Ana está viajando, a Ana está viajando e o Paulo não viajou. Porque eu neguei. O exercício pediu para negar, não é conclusão. Então, vamos ver. Ó, eu vou negar. Isso é negação, tá? Se o cachorro late, então o gato mia.
Então vamos imaginar que você está lá numa rua escura, de madrugada, toda vez que o cachorro late, o gato mia. O gato deve escutar o cachorro latir e aí ele retruca, né? Não quer ficar para trás. Então essa é a cena. Se o cachorro late, o gato mia. Eu quero fazer o que aqui? O exercício. Tem que ler. A negação. Qual que é a negação disso? O cachorro late e o gato não mia. Simples assim. Eu estou negando o que o gato está fazendo. Então, mantenha a primeira sentença na frente e realize a negação da segunda. O cachorro late, o gato mia, o gato não mia. Entendeu isso? Então, você imaginou a cena, né? Noite escura, cada vez que o cachorro dá um latido, o gato mia. Vou negar isso, não é para acontecer isso. Não é mais essa situação. Então o cachorro late e o gato não mia. Mataram o gatinho. Então agora vamos fazer a conclusão. Agora eu vou fazer exercício de conclusão. Se x é 3, então x é primo. Se x é 3, então x é primo. É igual a história lá da festa. Como é que eu faço? Coloco a segunda na frente invertendo, coloco a primeira no final invertendo. Como é que ficaria? Se x não é primo, então x diferente de 3. Se x não é primo, então x diferente de 3. Peguei a segunda, neguei. X é primo, x não é primo. Peguei a primeira, joguei para o final, invertendo. Se a Carol é analista de mercado, de capitais, então o Mário é louro. Eu quero falar de outra forma, tirar uma conclusão. Então, olha lá a regrinha. Pego a segunda, inverto, pego a primeira e inverto. E o se continua, né? Então, como é que ficaria? Se o Mário não é louro, então a Carol não é analista de mercados. Tá? Outra. Se x maior que zero, então y igual a 1. Como é que fica isso? Essa segunda aqui. Se y, qual que é o inverso do igual? Diferente. Se y diferente de 1, então x, qual que é o inverso de maior? Menor ou igual. Se x diferente de 1, está aqui, então x menor ou igual a 0, é o inverso do maior. Olha aqui, ó, essa daqui tem uma coisa a mais. Se chove ou neva, então o chão fica molhado. O que eu tenho que fazer? Cadê a receita? Coloca a segunda na frente, invertendo. Como é que eu inverto aqui? Se o chão fica seco. Se o chão fica, não é céu, tá? Se o chão fica seco. Então, olha, eu tenho aqui uma composta, né? Então, o que? Não chove, não, que está afirmando. O que eu faço com isso? E não neva. Então, está seco ou não está molhado é a mesma coisa, né? Então, aqui ele mudou o adjetivo. Se o chão está seco, que é o inverso do molhado, então, olha agora, ó, não chove, beleza? Isso aqui, ou, qual que é o inverso do ou? E não nevou, porque a sentença é dupla. Então, você tem que, além de colocar o não, mexer no cognitivo aqui, na cognição, né? Inverter também. Então, coloco não e inverte também.
Ó, aqui é o equivalente de se P, então Q. Mesma coisa, só questão de semântica, né? Se P, então Q. Qual que é o equivalente? Se não Q, então não P. Se não Q, está na frente e aqui vai para trás. Se não P. Se não Q, então não P. Símbolozinho do não. O Q está aqui negando, o P está para cá negando. É a mesma coisa que a história da festa. Se Ana é bela, então Karina é feia. Então, aplicando a regrinha. Antes de aplicar a regrinha, ó, imagina a situação coloquial. Sei lá, vai ter... Como é que uma pessoa pode ser bonita e a outra feia, dependendo dela, né? Tem como fazer isso? Vamos pensar num teatro, né? São duas protagonistas numa peça de teatro. Uma vai ser bonitinha, a outra vai ser feia. Então, tá falando lá. Se Ana é bela, tá fazendo o papel de pessoa bonita, então a Karina é feia. Beleza. Só que as duas não podem ser do mesmo jeito, né? Nessa peça de teatro. Aí a Karina resolve ser a bonitinha. Como é que fica então? Se a Karina não é feia, então a Ana não é bela. Então, o que acontece? Vai fazer a peça de teatro também. Só que a Karina vai ser a bonitinha e a Ana não é bela, vai ser a feiosa. Entendeu? Ó, essa é um pouco mais difícil. Se a onça é pintada e o urso é pardo, então o macaco é preto. Aquele papo de ter sentença composta. Então lembra? Tem que inverter tudo. Então olha, se a onça é pintada e o urso é pardo, então o macaco é preto. Como é que ficaria isso? Pega a segunda e inverte. Pega a primeira e inverte. Joga no lugar da segunda. Se o macaco não é preto, ó, se o macaco não é preto, então, agora presta atenção, a onça não é pintada, tem esse esqueminha para resolver, é E, então agora é O. Ou o urso não é pardo, negou também. Então, o macaco é preto? O macaco não é preto. A onça é pintada? A onça não é pintada. E ou o urso é pardo? O urso não é pardo. Isso aqui é mais difícil. Se uma figura plana for um quadrado, então será um retângulo. Esquece isso daqui, que é figura, geometria. Pega a palavra e inverte. Que palavra eu tenho que inverter? Retângulo. Jogar para lá. Então, olha. Se não for um retângulo, não será um quadrado. Mesma coisa, é só você pegar toda essa frase aqui, trocar por qualquer coisa. Se A é C, então B não é C. Não fica elucubrando. Tem que fazer rápido a questão. Então, se B é C, então A não é C. Esquece a lógica. Se B é C, então A não é C. Pronto. Porque era tão grande que eu tirei a colinha, tá? Interessante essa aqui. Se os atletas se dedicarem aos treinamentos e houver investimento no esporte, então o Brasil será bem sucedido. Meu Deus. Então vamos inverter. O Brasil não será bem sucedido. Aqui é dupla. Se os atletas não se dedicarem, o E troca por ou, não houver investimento. Escrevi errado. Se o Brasil não for bem sucedido, a próxima então os atletas não se dedicaram, né? Ou, por causa do E,
Aqui, ó. Não houve. Beleza? Boa sorte aí.